Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, e aqueles que podem, por favor, coloque-se em pé para a gente fazer a leitura. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11. Esta mensagem eu prego ela em toda a igreja que eu vou, sobre conferências, tá bom? Então, alguns aqui devem ter ouvido, mas se ouviu, vai ouvir a segunda vez. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Aqui está falando sobre os finais, não é? Sobre o julgamento final. Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O versículo 15 novamente, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Oremos. Pai, mais uma vez, obrigado por ter enviado o teu único Filho para morrer, ó Deus, pelos nossos pecados. Deus, reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, merecemos a condenação. Mas Deus, o Senhor nos amou e o Senhor enviou, ó Pai, o teu único Filho para nos resgatar, para nos buscar, para nos dar vida eterna. Pai, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado, Deus, pelos missionários que vieram, ó Pai, através da pregação da Tua Palavra, nós nascemos de novo. Deus, abençoa o final desta conferência, abençoa esta mensagem. Deus, eu oro também, o Senhor conhece cada pessoa que está presente aqui nesta noite. Se há alguém que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, se esta pessoa ainda não sabe se o seu nome está escrito no livro da vida, ajude, Pai, esta noite que essa pessoa possa compreender que é pecador, mas que o Senhor a ama e que Jesus morreu por ela, e que esta pessoa possa sair daqui crendo, ó Pai, no Teu amor, crendo no Teu Filho. Deus abençoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Tá bom, hoje à noite eu quero falar sobre finanças. Como eu falei, não é? Então, muito dinheiro foi investido, não é, naquela família de missionários que chegou na minha cidade, não é? Então as igrejas lá ofertaram para ele, não é? Gastou dinheiro para chegar aqui, para manter ele, não é? As igrejas lá, eu sei, investiram, compraram um terreno muito bom na minha cidade. Então, tá vendo? Então foi investido, não é, dinheiro ali para que aquela igreja iniciasse, e através daquela igreja local eu fui alcançado. Então a obra missionária, né, ela envolve finanças, ela envolve dinheiro. Uma pergunta, não precisa responder: o que você fez para missões durante esses últimos 12 meses? Não é? Será que a partir de hoje, será que você não pode fazer mais, não é, do que você tem feito? Então até o título da mensagem é: eu posso fazer mais. Irmãos, a Bíblia ensina que vai haver um dia, né, um dia do julgamento final, o juízo final, onde todos os perdidos, onde todos aqueles seres humanos, não é, que não ouviram ou ouviram, não é, e não aceitaram Jesus Cristo, estas pessoas comparecerão diante de Deus, não é, e eles serão então julgados. Será comprovado que o nome deles não estão escrito no livro da vida, e eles serão lançados no lago de fogo, o que é a segunda morte. Até eu achei interessante, uma vez alguém disse a diferença, né, de uma pessoa que aceita Jesus e de alguém que não aceita Jesus. A pessoa que aceita Jesus, ele nasce 2 vezes e morre uma. Agora, a pessoa que rejeita Jesus, nasce uma vez e morre 2.
Interessante essa questão, né? Nós que aceitamos Jesus, nós nascemos 2 vezes, né, fisicamente e espiritual, né, e vamos morrer, e de repente nenhuma, né? Jesus Cristo volta e nos arrebata, e nem vamos conhecer a morte. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27, né? E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra fala assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, meus amados, a Bíblia é clara com relação a isso. Aquele ser humano que nunca ouviu falar de Jesus, aquele ser humano que ouviu falar de Jesus e o rejeitou, ele morre perdido, ele será julgado e será condenado a viver eternamente longe da presença do Senhor. Então a Bíblia aqui no texto que a gente leu fala sobre 2 grupos. João aqui, na visão que ele estava tendo, né, dos finais dos tempos, aqui ele fala: e vi grandes e pequenos. Eu já vi algumas explicações aqui e eu gostei, né, da que as pessoas falaram. Então ali na visão, no dia do julgamento, né, eu imagino aquela fila, né, aquelas pessoas ali, um por um comparecendo diante do juiz, e aqui ele fala: e vi grandes e pequenos. Uma coisa eu sei que não está se referindo à estatura, não é questão de estatura, mas eu posso pensar, amados, ele viu ali pessoas ricas e pobres, ele viu ali pessoas importantes, mas pessoas simples também. Ele viu ali também pessoas que ouviram do Evangelho e também pessoas que não ouviram do Evangelho, não é? Pessoas perdidas diante de Deus, sendo julgados, não é? E sendo lançados dentro do lago de fogo. A Bíblia ensina que este dia será um dia terrível, não é? O dia do juízo final será um dia onde Deus vai realmente derramar a sua ira sobre aqueles que rejeitaram o seu amor. Não é? Essa questão, né, do inferno, questão do lago de fogo. Então eu sempre entendi assim, não é? A pessoa quando morre vai para o inferno. O inferno é uma cadeia. Não é? Aquela pessoa que morre sem Jesus, sem a salvação, está preso ali, aguardando o julgamento. Mas um dia vai comparecer diante do juiz, será tirado da cadeia, comparece diante do juiz, é julgado e depois é lançado no presídio, né? Por toda a eternidade. E pelo que a Bíblia fala, lago de fogo, e eu sempre leio, e para mim é literal o negócio. É fogo literal, é fogo que queima. Eu sempre uso essa ilustração. Ali na cidade de Passos, eu ouvi essa história uma vez, porque lá num canavial, e na época que podia fazer queima de cana, havia um processo para isso. As pessoas, então, quando ia fazer a queima do canavial, então, várias pessoas ficavam em volta e colocavam fogo ao mesmo tempo, naquele campo de cana, para que o fogo viesse para o centro, para que não destruísse outros lugares. E diz então a história que um homem esqueceu, que já era de fogo, e foi lá no meio para defecar, e ninguém percebeu a falta dele, e o pessoal colocou fogo, e a hora que perceberam já não dava para fazer mais nada, porque o fogo foi correndo para o centro, e aquele homem em desespero, ele sabia que não tinha como fugir, ele correu para o centro, e ali ele tentou furar um buraco, para se esconder dentro, e aí o pessoal teve que esperar o fogo apagar, e foram procurá-lo. Ele não tinha morrido ainda, mas ele estava todo queimado, pelo fogo, e o pessoal diz que ele só dizia assim: água, água. Amado, então quando a Bíblia fala sobre lago de fogo, aqui é tormento, amém? A pessoa que comparecer diante de Deus e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo para toda a eternidade. Quando eu falo sobre isso, eu creio, pelo que eu entendo pela palavra, até eu estou com vontade de estar aqui, pastor, para escutar os estudos, sobre escatologia. Eu não sou muito bom nisso, mas como é gostoso ouvir. Amados, a pessoa que aceita Jesus, nós não seremos julgados, amém? Os nossos pecados já foram julgados na cruz, os nossos pecados já foram pagos. Mas na minha ideia, no meu pensamento, nós estaremos ali presenciando,
não é? A nós que somos a igreja. E aqui então, uma pergunta, vamos imaginar isso então, nesse dia do juízo final, eu e você, nós que somos salvos, nós que somos a noiva de Cristo, vamos imaginar, nós estamos ali observando esse julgamento, não é? Como é que nós estaremos ali, não é? Olhando aquelas pessoas sendo julgadas e lançadas no lago de fogo? Então eu sempre fico pensando assim, de repente chega a hora de alguém ser julgado, de repente um amigo seu, alguém que você conheceu, conviveu com ele muitos anos aqui na terra, e você falou de Jesus para aquela pessoa, você convidou aquela pessoa para a igreja, amado, né? De repente você está vendo, então Deus chama ele, e ali você, puxa vida, eu falei com ele, por que que ele não se converteu? Não é? Eu orei por ele, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, de repente você vê um amigo, um vizinho, um parente, alguém que você conviveu, teve oportunidades de pregar o evangelho, e você nunca falou com ele, e Deus chama aquela pessoa, não é? E como ficaremos, não é? Puxa vida, eu convivi com aquela pessoa, eu conheci a verdade, eu não orei, eu não falei, eu não preguei para ele, não é? Então, e eu fico pensando nessa questão dos povos não alcançados, não é? Então, quando Deus chamar, porque pelo que a Bíblia ensina é isso, mesmo aquela pessoa que nunca ouviu do Evangelho, não é? Ela morre perdida e será lançada no lago de fogo, e eu fico pensando, nós como igrejas, como igreja, não é? Como estaremos ali, o nosso pensamento, por quê? Por que que eu não fui? Por que que eu não enviei alguém? Por que que eu não ajudei? Agora, o que eu entendo, não é? Veja bem, lá no céu tem um livro, é o livro da vida. O meu nome está escrito lá, e o seu? Amado, o meu nome foi escrito 14 de agosto de 88, entre 10 da manhã e 10 e meia da manhã, certeza absoluta, o meu nome foi escrito nesse livro que está lá. Irmãos, esse livro está aberto no momento, não é? Então eu creio que hoje mesmo à noite, vários nomes serão acrescentados, não é? Muitas pessoas aceitarão Jesus Cristo, aqui no Brasil, no mundo inteiro, nomes serão acrescentados. Então deixe-me dizer, não é? Olha, através de finanças, não é? Através da minha finanças, através da sua, nós podemos fazer mais, amém? Nós podemos que mais nomes sejam acrescentados no livro da vida. Então, e hoje à noite, rapidamente, eu quero falar como, né? Pastor, como é que nós podemos acrescentar mais nomes no livro da vida? Primeiramente, eu quero falar, amados, nós devemos usar o máximo de recursos financeiros na evangelização mundial. Não é? Jesus nos orienta, não é? A juntar esse tesouro no céu, não é? Os irmãos conhecem esse texto, a juntar esse tesouro no céu, mas muitas vezes, né, nós estamos juntando tesouros aqui na terra, e nós temos que ter essa consciência, não é? Para acrescentar mais nomes no livro da vida, para enviar mais missionários, nós precisamos usar o máximo de recursos financeiros na evangelização mundial. Tem uma história, talvez você já ouviu, alguém contou uma vez, uma história bem antiga sobre isso, né, que ilustra essa verdade. Certa vez um pastor, ele foi convidado para pregar uma conferência numa certa cidade, e no mesmo tempo a esposa também foi convidada para pregar, para dar uma palestra em outro lugar, o extremo. Ela arrumou a mala dela, e ele arrumou a mala dele. Então cada um pegou a sua mala e foi, né, para os seus compromissos. Só que o homem, né, o pregador, a hora que chegou na cidade que ele ia pregar, ele percebeu que tinha levado a mala da esposa. A hora que ele abriu, não é, ele levou a roupa da esposa. Aí ele chegou no pastor, no anfitrião, falou: pastor, estou com um problema aqui. Olha, eu trouxe a roupa da minha mulher, e ele ia pregar umas conferências de alguns dias. Aí aquele pastor falou: puxa vida, a minha roupa não te serve, senão eu te emprestaria, mas aqui perto tem um brechó. Minha esposa é brecholenta, ela gosta disso, ela sabe mexer com brechó, né? Brechó onde vende roupas usadas. Então aquele pastor levou aquele outro pastor num brechó. A hora que ele chegou lá, ele ficou maravilhado, porque tinha vários ternos novos, sem usar, coisa boa. Gente, ele comprou aquele terno, levou, né? E ali o número dele.
Só que a hora que ele foi experimentar, ele achou uma coisa estranha nos ternos, não é? Então os ternos não tinha como enfiar a mão, era costurado aqui. Aqui, pastor Carlos, eu achei interessante esse terno aqui. Aqui também, está vendo aqui, não dá para enfiar a mão, aqui está costurado. Esse terno era do pastor, eu ganhei dele agora. Só que eu te catei, não é? Então, mas o terno que esse homem comprou não tinha como enfiar a mão, era costurado. Esse homem então voltou, ele voltou lá no brechó, falou: minha senhora, eu comprei esse terno aqui, eu gostei dele, gostei do preço, é novo. Agora uma pergunta, por que não tem bolso? Só tem aqui, mas é costurado. Aí aquela mulher falou: olha, bom, já que o senhor perguntou, eu vou falar. É que uma funerária fechou, né, e esses ternos eram usados para vestir defunto. E como o defunto não leva dinheiro, então não precisava ter bolso, só fazia o desenho e costurava. Aí esse pastor usou essa ilustração, né? Amados, nós não vamos levar um centavo, não é verdade? Nós não vamos levar quando morrermos. Pode ver, você pode vestir o defunto, não precisa ter bolso, não é? Então olha, amado, como é que nós podemos acrescentar nomes no livro da vida? Usando o máximo de recursos financeiros na evangelização mundial, não é? Eu não recomendo ninguém assistir esse filme, aquela lista de Schindler, é porque tem uma cena de nudez. Se não fosse aquilo, não é? É um filme fantástico, não é? Amado, a história dele, né, pelo que eu entendi, é uma história verídica, né, do Schindler. Então foi na época, né, que os alemães tentou destruir ali o povo judeu, e no filme mostra, não é, no início ele era um aproveitador, ele aproveitou a mão de obra de graça, não é, e trouxe um monte de judeus para a sua fábrica, e ele produziu panelas, ele produziu um monte de coisa, e ele ganhou muito, mas ele ganhou muito dinheiro na guerra, usando a mão de obra dos judeus gratuita para produção e vendas, não é? Mas chegou um momento que o coração dele doeu, né, quando ele viu realmente o que estava sendo feito com o povo judeu. E nisso já estava terminando a guerra, e ele então, com o coração partido, ele então começou a salvar judeus. Ele então, aquele dinheiro, o dinheiro que ele tinha ganhado, dava para ele viver umas 10 vidas aqui nessa terra, do bom e do melhor, não é? Mas ele pegou aquele dinheiro e começou a ir lá nos campos de concentrações, subornava os guardas, pagava os guardas e retirava pessoas que estavam na fila da morte e levava para a sua fábrica. Só que agora não produzia mais, era algo de fachada. E ele foi investindo o dinheiro dele, indo lá no campo de concentração, trazendo judeus que iriam morrer, não é? E amado, e quando acabou a guerra ali, ele tinha que fugir. E ali aqueles homens, aqueles judeus que foram salvos por ele, fizeram uma festa para ele, não é? Fizeram uma festa e todo mundo ali: Schindler, obrigado. Olha, se não fosse você, se você não tivesse me tirado do campo de concentração, eu estaria morto. E ele triste ainda, né? E aquele povo, todo mundo alegre, porque tinha sido salvo por ele. E aí alguém perguntou: mas por que você está triste, Schindler? Ele disse assim: puxa vida, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito mais. Se eu tivesse vendido o meu carro, com o dinheiro do meu carro, eu podia ter salvado mais 2 judeus. Se eu tivesse vendido esse anel, não é? Eu poderia ter salvado, tirado mais um do campo de concentração. E deixe-me dizer, eu não estou dizendo isso, que você deve fazer isso também, tá certo? Não é isso, nós não pregamos isso, que você tem que vender a sua casa, o seu carro, nós não estamos pregando isso. Mas o interessante é que ele teve esse sentimento: puxa vida, eu podia ter feito mais. E aí o ajudante dele: mas Schindler, olha a sua volta, você salvou centenas de nós. Mas eu podia ter feito mais. Então esse pensamento, quando eu vi, né, então isso veio na minha mente, eu imaginando no dia do juízo final, nós ali olhando, né, Deus julgando aquelas pessoas, e a gente com aquele pensamento: puxa vida, eu podia ter feito mais. Então olha, amado, como é que podemos acrescentar mais nomes no livro da vida? Investindo mais, amém? Investindo mais, enviando mais missionários. E em segundo lugar, também investindo nossos recursos naquilo que é eterno.
Irmãos, aqui neste mundo a única coisa que é eterna são almas, é verdade ou não é? São as almas dos seres humanos, porque o restante nesse mundo um dia, tudo será queimado, não é? A única coisa eterna aqui são as almas dos seres humanos. Agora, todos nós, seres humanos, geralmente, nós somos consumistas por natureza. Eclesiastes 5,10 diz, o que ama o dinheiro, nunca se fartará dele. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. E isto também é vaidade. Amados, nós somos consumistas, não é? Nós somos carne, não é? Nós somos matéria, então nós estamos ligados, não é? Com a matéria, com as coisas desse mundo. Até tem uma historinha, né? Uma vez uma irmã, ela chegou no pastor e disse, pastor, o senhor viu o anel de 10 mil reais que eu comprei? Aí o pastor falou assim, irmã, eu vi. A hora que a irmã foi ofertar 5 reais para missões, eu vi o seu anel. Nada errado em comprar um anel de 10 mil, amém? Isso não é pecado, não é errado, não é? Mas deixe-me dizer uma coisa, se eu compro um anel de 10 mil reais e eu oferto 5 reais para missões, amados, não é? Deus, ele não é tonto, né? Deus não é bobo, Deus está observando a minha vida, Deus está observando a sua vida. Então, olha, nós precisamos investir mais, amém? Investir mais naquilo que é eterno, e o que é eterno são almas. Agora, as coisas do mundo nos atraem, né? Até o pastor mencionou sobre, né, lanche, não é? Amado, é bom demais, não é? É bom demais as coisas, né, que nós temos nesse mundo, e deixe-me dizer, não é pecado, nada disso. Mas muitas vezes, né, já foi feita pesquisa sobre isso. Muitas vezes nós gastamos muito mais, não é, com perfume, com outras coisas, com refrigerantes, coisas assim, do que realmente com missões, não é? Então, eu não sei sobre você, eu sou pão duro. Olha, para mim gastar dinheiro, minha esposa é que sabe disso, né, que dificuldade é para arrancar dinheiro. Eu não compro coisas, tá certo? Eu sou um abençoado, eu ganhei um terno hoje à noite, já ganhei e vesti, eu sou abençoado por Deus. Não é? Então veja bem, eu sou pão duro, mas olha, uma vez eu fui pregar lá em Mato Grosso, até essa semana eu vou de novo para lá, eu fui pregar, e geralmente a propaganda, essas coisas não me pegam, mas olha, eu, o pastor Vanderlei Borges, e minha esposa, a gente estava andando lá em Cuiabá, e aí ela queria entrar no mercado para comprar farinha láctea, porque a gente viu uma promoção muito barata nesse supermercado, e o pastor Vanderlei queria comprar tinta para o cabelo da esposa dele. Aí nós paramos. Mas, gente, a hora que entramos no mercado, aqueles homens que fazem propaganda com microfone, era um mercado muito grande, eu escutei ele dizendo assim, daqui a pouquinho vai ter uma oferta imperdível. Gente, ele falou, aquilo me pegou. As palavras daquele homem que iria ter uma oferta, uma coisa imperdível, me pegou, e eu comecei a andar, e ele me capturou. E eu fui andando, e ele foi falando, eu nem sabia onde ele estava. E ele foi falando, e daqui 5 minutos eu vou na sessão, que é onde vai ser a promoção. Gente, ele foi me capturando, ele foi me hipnotizando com a voz dele ali, não é? E ele disse assim, e agora? Agora eu vou lá no tal lugar. E aí ele falou onde que era na seção de eletrodomésticos, e quando chegamos lá, era televisão, né? Era a televisão da última geração, era aquela que depois ele começou a explicar, ele subiu lá e começou a falar com aquele monte de gente, essa televisão é assim, se você estiver assistindo um programa, não é? E de repente alguém bate no portão, você dá uma pausa, você vai lá, atende e volta e continua assistindo, tal, e ele foi falando, e essa televisão, ele falou o preço, acho que era coisa de 3 mil reais, era uma televisão caríssima, e eu lá, ouvindo aquele homem, o pastor. Aí minha esposa chegou depois, e nós ficamos ali, e ele então começou a dizer, e olha, e o preço dessa televisão é 3 mil, né, bem, uma coisa assim, e hoje vai sair praticamente metade do preço, e olha, e se tiver o cartão da loja, era quantas vezes? 10 ou 20? 20, né? Além de ser a metade do preço, você ainda pode pagar em 20 vezes no cartão.
Mas só que aí ele foi falando, e eu hipnotizado ali, só que nós temos só tantas unidades, e eu vou ter que fazer um sorteio aqui, eu vou fazer aqui sorteio do papel, e quem pegar pode levar. Amado, e eu estava mais longe, né, porque tinha uma multidão ali esperando isso. Aí eu falei para minha esposa, bem, vai lá na frente, vê se você pega. Aí tadinha, ela foi lá na frente, né, foi lá na frente da multidão, e o homem então sorteou, jogou para cima, levou cotovelada, levou empurrão, né, mas ela conseguiu pegar o papelzinho, né? E amado, e aí já corremos lá, já abraçamos aquela caixa da televisão, não é? Mas aí chegou na hora do cartão, a gente tinha cartão, mas tinha que ser um tal cartão. Aí eu falei, bem, faz um cartão, incrível. No tempinho que eu e o pastor foi lá ver a tinta, né? Aí tá vendo, a gente foi lá para comprar tinta e comprar farinha láctea. Esse homem me enrolou mais de 30 minutos com esse negócio, né? E aí a gente foi lá ver a tinta. Aí o hipnotismo foi saindo, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Comprar televisão aqui em Mato Grosso, levar lá para Uberaba, não é? E aí, a hora que eu cheguei lá, ela tinha feito o cartão dela foi aprovado na hora. Eu podia ter pegado aquela televisão, né, em 20 pagamentos, né, com o cartão que ela fez. Aí eu cheguei nela e falei, bem, cancela o negócio. Aí ficou brava. Mas o que eu estou dizendo, está vendo? Olha só, eu sou pão duro, eu não saio comprando coisas, mas é incrível, né, como que as coisas desse mundo, não é? Se nós temos um celular, nós queremos ter outro, não é? Se nós temos tal carro, queremos ter outro, e muitas vezes, meus amados, nós não estamos investindo praticamente nada naquilo que é eterno, não é? Nós estamos investindo somente nas coisas que um dia serão destruídas. Olha, a Bíblia não, tem uma frase que diz assim, o contentamento vem não de grandes riquezas, mas de poucos desejos. E é uma grande verdade, não é? 1 Timóteo 6, 7, 8 fala, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então isso, amado, então esse segundo ponto, é investir nossos recursos naquilo que é eterno. E deixe-me dizer, nada errado em comprar televisão, amém? Nada errado em comprar um novo celular, nada errado em comprar nada errado nisto. Mas quanto que nós estamos investindo naquilo que é eterno? Não é? Em missões, em enviar missionários, ganhar almas para o Senhor. Igual eu tenho falado, tá certo? Pessoas investiram lá nos Estados Unidos para que alguém viesse aqui no Brasil. Amados, eu fui salvo. Eu nasci de novo, e o meu nome está escrito no livro da vida. Deus mudou o meu destino, Deus transformou a minha família, não é? Porque pessoas investiram em coisas que são eternas, amém? Enviaram missionários, e eu fui alcançado, e muitos outros. E terceiro e último lugar, como podemos acrescentar mais nomes no livro da vida? Como nós podemos fazer mais? Amado, contribuindo para missões, pela fé e com sacrifício, não é? Tem que ser pela fé e tem também que ser com sacrifício. Nós temos que acreditar que Deus vai suprir o dinheiro, amém? Não é? Igual os irmãos estão hoje fazendo a sua promessa de fé, não é? E eu já entendi uma coisa, né? Geralmente quem investe mais em missões são os mais pobres. Jesus fala essa questão, lembra ali quando Jesus estava observando no templo, aquele monte de gente ofertando, você viu ali, ele deu a ilustração daquela viúva, e graças a Deus por pessoas que ofertam bastante, mas amados, nós temos que investir pela fé e com sacrifício, igual eu falei, igual eu mencionei, pessoas estão sacrificando para me sustentar, eu estou com a minha família, implantando igrejas, e eu tenho esta consciência, que muitas pessoas estão ali, de repente, pessoas precisam fazer tratamento de dente, pessoas de repente têm necessidade na sua casa, mas estão investindo em missões, tá certo? Pela fé, e investindo com sacrifício, mas eu creio, Deus vai abençoar, amém? Na eternidade, Deus vai honrar estas pessoas que estão fazendo isso, ofertando pela fé e com sacrifício. Então nós temos que acreditar nisso, amém? Quando você oferta pela fé e com sacrifício.
Eu lembro lá em Garapava, né, quando nós iniciamos o projeto, tinham 4 anos, a gente pagava aluguel no salão, e eu marquei uma reunião de pastores da região nordeste de São Paulo lá para Igarapava. E naquele dia, mas encheu de pastores lá, mas que bênção foi, né? Porque várias igrejas aqui da região nos ajudam, nos mantêm, então vários pastores foram, o pastor Gerson Rocha estava lá também naquele dia, e depois do culto, sem programar nada, aí o pastor Roberto Smith, na hora que eu ia orar, finalizando, ele falou: pastor, eu posso ter a palavra? Eu falei: pode, pastor. Aí ele pegou, falou: irmãos, eu sinto que Deus quer que a gente compre um terreno para esse projeto aqui em Garapava. Eu não sabia de nada. Aí ele começou a levantar uma oferta para comprar o terreno. Para você ter uma ideia, hoje o terreno onde nós estamos, onde foi construída a igreja, vale mais de 100 mil reais. Né? Ele então começou a levantar a oferta entre os pastores ali. E o pastor, quem conhece ele, sabe. Ele falou assim: qual igreja pode dar 1.000 reais? Ele começou com 1.000 na época. Né? E depois ele foi baixando ali, 10, tá? Acho que, se não me engano, ele parou nos 50, ele não foi lá embaixo não. Amado, mas resumindo, naquele culto foi levantada uma oferta para comprar o terreno. Faltou um pouquinho, depois a igreja de Altinópolis completou o restante. Mas o interessante, depois do culto, um pastor, eu não vou mencionar o nome dele, mas na época, rapaz, mas era... não tinha dinheiro para nada ele, eu conheço ele. Ele não tinha praticamente nada. Ele chegou a mim e falou assim: pastor, olha, naquela hora da oferta eu não falei nada, mas eu nasci aqui em Garapava, e eu quero que uma igreja seja implantada, porque eu acredito que Deus vai salvar, já está salvando, e Deus vai salvar mais almas aqui em Garapava. Eu quero investir nesta obra. Pastor, eu quero dar o meu Fusca. Amado, aquele pastor doou o Fusca dele, não é, para ajudar na compra do terreno. Né? Vendemos depois, incluímos o dinheiro, compramos o terreno, fizemos o templo e como até hoje eu mencionei sobre Igarapava, não é? Então, meus amados, Deus tem salvado almas. Pessoas investiram sacrificialmente, amém, pela fé. Então, olha, o que você tem feito por missões? Né? Com certeza você tem feito bem, mas com certeza você pode fazer mais. E lembra disso, né? Você investindo, né? Você está investindo em algo eterno. E eu termino, é uma história também que eu gosto de contar também, uma história bem antiga, essa questão de eu posso fazer mais, aquela historinha do bombeiro, lembra? Lembra, havia uma criancinha de 7 anos, e ele ficou doente, e era uma doença que iria matá-lo. Aquela mãe então levou aquele filho no hospital, e o médico deu o diagnóstico, falou: mãe, o seu filho não tem muito tempo de vida. Então, olha, ao invés dele ficar aqui, não é, você pega e leva ele para casa e vai cuidando dele, né, porque ele vai viver pouco tempo. Aquela mãe, chegando em casa, sabendo do que iria acontecer, chegou no seu filhinho e falou: filho, olha, quando você crescer, o que você quer ser quando você crescer? E aquela criança, na sua inocência, disse: mãe, quando eu crescer eu quero ser um bombeiro. Né? Aquela mãe então, sabendo, né, o que iria acontecer, ela então foi no destacamento do corpo de bombeiro na sua cidade e conversou com o chefe. Chegou lá, ela contou a história para o chefe: chefe, o meu filho tem pouco tempo de vida, e o sonho dele, se ele vivesse e crescesse, mas ele não sabe disso, ele queria ser um bombeiro. Será que o senhor não pode ir lá fazer uma visita para ele, né? Aí aquele pastor falou assim, aquele bombeiro falou: minha senhora, eu posso fazer mais do que isso, né? Olha, vamos lá, vamos tirar a medida dele, e eu vou mandar uma roupa de bombeiro para ele, não é? E vamos trazer ele aqui para o destacamento, e ele vai ser um bombeiro aqui. Olha, aquele chefe fez isso. Aquela mulher queria que ele só fosse lá para ver o seu filho, né? Mas ele: não, eu posso fazer mais do que isso. Fez a roupa, foi lá, vestiu na criança, levou a criança lá para o destacamento, e aquela criança andou em todos os carros, né, do corpo de bombeiro. Aquela criança ficou radiante, não é? Ali de ser um bombeiro, vestido de bombeiro, andando com os bombeiros, nos carros dos bombeiros. Mas passou um certo tempo, aquela criança adoeceu mais, aquela mãe correu para o hospital, e o médico disse: minha senhora, ele tem poucas horas de vida. Né?
E aquela senhora então, toda triste, ela lembrou do chefe, do bombeiro. E ela então, ligou para o chefe e falou: chefe, o senhor lembra de mim? Eu sou a mãe daquele menino, tal. Claro que lembro, como é que ele está? Chefe, ele está morrendo. Ele tem poucas horas de vida. Será que o senhor não poderia vir aqui, ficar perto dele? Aquele chefe disse: minha senhora, eu posso fazer mais do que isso. Olha, todo o nosso destacamento está indo aí agora para o hospital. Diga na portaria que nós chegaremos aí, mas não é nenhum incêndio. Diga aí que nós estamos aí indo visitar uns dos nossos. Aí aquele chefe pegou, vários bombeiros, foi com aquele caminhão, chegou lá, levantou aquela escada, e os bombeiros foi subindo e entrando pela janela, e aquela criancinha olhando os bombeiros subindo e entrando no quarto, e por último entrou o chefe. Aí aquele chefe chegou, abraçou aquela criança, e aquela criança com dificuldade disse: chefe, eu sou um bombeiro mesmo? E aquele chefe disse: claro que é, e você é um dos nossos melhores. Aquela criança deu um sorriso e partiu. Eu gosto dessa história. Eu posso fazer mais. Amados, nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Amém? Nós podemos pregar mais, nós podemos investir mais do que nós estamos investindo. Então que Deus continue abençoando essa igreja, amém? Que os irmãos continuem fazendo mais do que estão fazendo. E mais uma vez, pastor, obrigado, por deixar eu chegar aqui.